Bom dia, irmãos. Você já sorriu para o seu irmão hoje? Fala para ele assim, que bom que você veio. Que bênção estarmos na casa do Senhor, na casa do Pai, e bênção estarmos na comunhão dos irmãos. Quero chamar então o Lucas e a Rayane aqui à frente. Eles estarão compartilhando a palavra de Deus hoje e vai ser bênção, tenho certeza. Fala para a pessoa do lado assim, ó, Deus vai falar contigo. Isso, aí quando você aponta o dedo para falar para outra pessoa, significa que está apontando 3 dedos para você. Então, Deus vai falar 3 vezes mais com você. Amém? Vamos recebê-los então. Já orou, né? O Evandro já orou. Então, Lucas e Rayane estão com vocês aí. Graça e paz, queridos irmãos. É uma alegria estar aqui. Obrigado pelo privilégio, Pastor Paulo. A Rayane vai também testemunhar e contar um pouco do projeto que a gente faz parte, tá certo? Deixa eu abrir aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou Lucas, eu sou lá da Holiness do Bosque. Nasci e cresci em São Paulo, na capital, e hoje eu e a Rayane, a gente faz parte de uma missão chamada Missão Juvep, que se encontra lá em João Pessoa, na Paraíba, e nós fazemos parte da coordenação de um dos braços da missão chamado Projeto Missionário de Férias, que acontece todo janeiro e julho, e a Rayane vai contar um pouco mais do que é esse ministério. E desde da primeira vez que eu fui lá, eu fiquei encantado com a realidade do sertão e da falta de Bíblia, de evangélicos, de cristãos lá naquele meio. Eu fui impactado por aquela realidade, então eu passei os últimos 2 anos como missionário lá na Missão Juvep, num campo, através do projeto chamado Radical Sertão, e eu passei esses últimos 2 anos morando numa aldeia, evangelizando nessa pequeno vilarejo de uns 250 pessoas, plantando uma igreja lá. Ela chamava Olho d'Água do Padre. Olho d'Água porque tinha uma nascente de água, e do Padre porque mataram o Padre, e a história é que comeram ele. Então eram indígenas que, talvez, muito provavelmente canibais, não sei na época, mas olha só que interessante. Depois do norte, a região que mais tem indígenas é no Nordeste. Porque é onde os colonizadores chegaram e depois eles saíram de lá. Então é o povo que mais sofreu e que também mais perdeu da sua cultura. Depois a gente pode contar um pouco mais da nossa história e desse tempo por lá. Mas hoje eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, que se encontra lá em Gênesis 32, 22 a 32, se puderem abrir. Gênesis 32, 22 a 32. Vou ler aqui o texto. O texto tem como título na NVI: Jacó luta com Deus. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que me pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa,
Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo dia que o Senhor fez, pelo teu povo que o Senhor comprou com teu alto preço. Obrigado porque estamos reunidos aqui para te adorar, para te conhecer mais, para servir ao Senhor, para que o teu reino venha a ser edificado. Nós te pedimos, Deus, por esse momento, Pai, para que o teu Espírito Santo possa testificar de Cristo no coração de cada um aqui, possa fazê-lo mais vivo, mais palpável, mais doce sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Nós oramos, Pai, e eu peço especificamente pela minha vida, Senhor, que aprove ao Senhor usar seres humanos pecadores, falhos como eu, para falar da Tua palavra. Eu te agradeço e oro pelo Teu poder sobre as nossas vidas, no poderoso nome de Jesus. Amém. Essa história aqui que eu contei para vocês é o clímax da história de Jacó. A história dele, na verdade, começa lá em Gênesis 25, que eu vou contar um pouco e revisar ela para vocês. Mas essa história aqui, hoje, num culto de missões, né, pastor? O coração de Jacó mostra um pouco do coração do missionário. E eu quero mostrar um pouquinho dessa realidade para vocês. Esse é o texto aqui que a gente leu, que Jacó ele descobre o que era a sua vida, qual que era o seu problema, o que estava acontecendo com ele. É o clímax de onde a história dele começa a ser transformada. Mas vamos lá revisar um pouquinho da história dele. Não sei quantos aqui conhecem a história de Jacó, personagem muito famoso. Lá em Gênesis 25, 19, a história da Bíblia conta que Jacó era irmão de Esaú, e ele tinha um pai chamado Isaac, né? Isaac nós conhecemos o pai dele, que ele era o filho de Abraão e Sara, o filho da promessa. Deus promete a esse povo de que de Abraão haveria uma descendência e que seria bênção sobre todas as nações. E aí, eis que eles, sabendo que haveria um descendente, Isaac tem 2 filhos. Então eles estavam apostando que seria Esaú. Em Gênesis 26 diz essa promessa aqui. Em Gênesis 26, 3 a 4. Porque a você e seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Olha só, enquanto Jacó, eu vou explicar um pouco mais dele, o irmão dele mais velho, que era chamado de Esaú, ele tem como raiz esse nome que significa peludo, ou cheio de pelos, ou vermelho. E ele era um homem que a gente pode dizer que ele era um homem que representava o símbolo da masculinidade, o símbolo de um homem viril. Ele era um caçador, vivia nos campos, ele era forte, ele caçava. Olha só, e a gente pode ver muito bem como ele era um verdadeiro homem raiz, assim, nessa época, nem vez que Nutella. Então ele era um homem que, numa sociedade tribal como essa, ele era por direito o herdeiro de todas as coisas de Isaac, pelo menos da maior parte das coisas. E nisso, todos esperavam que ele seria o grande e verdadeiro descendente dessa promessa. Já Jacó, ele nasce de outra maneira, e diferente, né? A raiz do nome de Jacó, por exemplo, significa calcanhar. É claro, o nome dele, a raiz significa calcanhar, mas tem um prefixo no nome que no português não dá para traduzir, mas seria alguma coisa como agarrar o calcanhar. Seria transformar o calcanhar em verbo, né? Mas essa mesma raiz que significa calcanhar também significa enganador ou usurpador. E nós sabemos que Jacó nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. Olha só que interessante. Jacó, que era o oposto do seu irmão, ele era um homem já que vivia nas tendas, que vivia cuidando do rebanho. Ele era um homem pacato, um homem simples. E muito provavelmente o seu pai via e se enxergava mais com Esaú e sua mãe Rebeca mais com ele. É assim que, seguindo essa história, a gente vê que é uma história que, como a gente vê nos moldes bíblicos, é um contra-exemplo. Por quê? Seu pai amava mais o seu irmão mais velho. E a sua mãe amava mais, seu pai amava mais o irmão mais velho e sua mãe amava mais o seu filho mais novo. Mas certa vez, conhecendo essa história, a gente vê que Jacó engana o seu irmão
e rouba também a sua primogenitura. E prosseguindo nessa história, a gente vê que Rebeca engana também o seu marido. Nós conhecemos aquele famoso episódio em que Isaac promete a sua bênção para Esaú, e nesse momento a sua esposa, ouvindo isso do outro lado, prepara um plano para que o seu filho mais novo receba as bênçãos no lugar do seu filho mais velho. O que ele faz? Isaac, já mais velho, não podendo enxergar, e alguns enxergam essa questão dessa cegueira que ele tinha, física, como uma cegueira também espiritual, mostrando que a maturidade dele, a velhice dele, não era sinônimo de maturidade espiritual, tristemente. E nesse momento, o que ele faz? Ele propõe para seu filho mais velho preparar uma comida saborosa, para que após isso ele possa abençoá-lo. A sua esposa, ouvindo isso, enquanto o filho mais velho está lá fora caçando, prepara esse plano de preparar uma refeição, colocar uma roupa em Jacó para se parecer com Esaú, e ele assim consegue roubar a bênção de seu irmão mais velho. No final, eles convencem Isaac a abençoar Jacó, e quando Esaú chega da sua caçada, o seu pai, ele cai em si, e diz que a palavra ele diz que ele estava tremendo, e totalmente abalado, ele começa a perceber que ele abençoou o seu filho mais novo ao invés do que o mais velho preferido. Esaú então suplica a seu pai uma bênção restante. Será, pai, que sobrou alguma bênção disso aí? E o seu pai pronuncia, na verdade, uma contrabênção sobre a sua vida. E Esaú promete a si mesmo que matará o seu irmão mais novo. E no caminho, Jacó precisa fugir dessa realidade. E fugir também da pessoa que mais amava ele e da qual ele tinha mais proximidade, da sua mãe. E nunca mais Jacó vê sua mãe. Ele foge então para outro lugar, para Padã-Arã, e lá Deus se encontra com ele num sonho e faz as mesmas promessas que ele fez a Isaac para Jacó. As promessas são que ele também seria herdeiro dessas terras, da bênção, e seria também da sua descendência, haveria aquele que abençoaria todas as nações. Em Jacó faz um voto, então, ele diz em Gênesis 28, 20 a 21. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Até então, Jacó só orava para o Deus dos seus pais, não o seu Deus. E então, nessa terra distante chamada Padã-Arã, a qual o seu pai o designa para encontrar o tio de Rebeca, chamado Labão, essa terra se encontrava a mais de 800 quilômetros de distância de onde ele estava. Isso daria mais ou menos uns 3 dias de viagem, ou seja, é bem distante. E lá ele encontra com o tio de Rebeca, chamado de Labão. E ele vai, em teoria, se casar com Raquel, né? E Raquel, como ela é filha de Labão do seu tio, em teoria ela é sua prima, seu primo, né? E então negocia com Labão, o seu tio, como ele poderia casar com ela. Ele propõe um trabalho descomunal de 7 anos de trabalho, para no fim, assim como ele enganou seu pai, ele é enganado por seu tio. O seu tio, ao invés, depois de 7 anos, dar a sua filha mais nova, que era Raquel, ele dá quem? Lia, a sua filha mais velha. E ele, se vendo enganado, ele ainda propõe mais 7 anos para que ele possa ganhar de verdade Raquel. E aí, já no capítulo 30, no versos 25, Jacó ele se prepara para sair da casa de Labão, do seu tio. E Labão percebe, por adivinhação, que a sua prosperidade, na verdade, vinha do Deus de Jacó. E aí ele propõe o seguinte, ele pede para que ele não saia da casa, mas que cuide ainda do seu rebanho e das suas propriedades, para que ele possa prosperar. E Jacó, como um bom estrategista, um cara muito esperto, ele usa uma estratégia para separar as ovelhas e cordeiros e cabras que eram salpicadas e pintadas. E ele começa a ficar muito rico nisso. Só que os filhos de Labão começam a perceber que ele está ficando muito rico e elaboram uma estratégia também para promover uma mentira.
de que Jacó estava roubando Labão. E nisso Deus o chama para sair dessa terra. E a palavra de Deus diz que Jacó enganou Labão ao sair e roubar os seus ídolos. No meio do caminho, ele precisa resolver esse problema. E ele resolve esse problema e logo em seguida a gente se encontra no texto que a gente leu aqui, do clímax da história de Jacó, onde ele encontra o próprio Deus e luta contra ele. O grande momento chegou, o momento em que ele precisaria se reconciliar com seu irmão, a volta de tudo isso para sua família. Ele pensava que ele tinha duas alternativas, ou ele iria lutar contra o seu irmão, ou ele iria fugir dele. E a gente vê na palavra de Deus que Esaú envia 400 homens ao encontro de Jacó. A reação de Jacó é qual? De total desespero. Ele propõe então uma estratégia. Eu vou dividir o meu grupo em duas partes, porque se o primeiro morrer, o segundo grupo ainda se livra. E nesses dois grupos ele envia presentes, e não é qualquer tipo de presente, eram muitos presentes, para que ele possa apaziguar a ira do seu irmão. E acima de tudo, Jacó ora a Deus. E ao atravessar o ribeiro, quando a gente lê o texto, Jacó ele constata uma coisa: eu não estou lutando contra o meu irmão, eu estou lutando com uma outra pessoa. E quem é essa pessoa? Era o próprio Deus. Nesse momento, eu queria refletir com vocês. Quem então é Jacó, de acordo com essa história? Jacó era a história, então, era um menino, era um filho de Isaac e de Rebeca, e ele representa a história de um filho não amado, de um filho não preferido. Ele era alguém que buscava a bênção de seu pai, que amava mais o outro filho. E muito parecido com sua mãe, ele engana o seu próprio marido, ele engana o seu próprio pai e seu irmão também, e o seu tio. Jacó começa a apostar que na vida ele haveria de ter que ser esperto para poder se dar bem. Ele haveria de ter que usar sua própria força para poder vencer nessa vida. Ele haveria de ter que lutar com tudo que ele tinha. Mesmo conhecendo o Deus dos seus pais, esse Deus ainda não era o Deus dele. E aí ele começa só a temer a Deus depois que Deus se revela a ele nesse sonho no caminho para Padã Arã. E olha que interessante, a Bíblia mostra como em Jacó havia um vazio dentro dele, um vazio que veio da sua família também, o qual ele tentou preencher com prosperidade, com uma esposa, e não conseguiu preencher isso. Ele achava que o seu principal problema era o seu irmão. Não seria estranho se a gente encontrasse um texto assim, dizendo numa oração dele: Pai, eu só preciso que você me dê, que você resolva esse problema com a minha família. Essa é a última coisa que eu lhe peço. Se o Senhor me responder essa oração, resolver esse problema com o meu irmão, o meu maior problema na minha vida, então tudo na minha vida vai dar bem, vai dar certo, vai ficar bom. Eu só preciso disso, só preciso dessa resposta de oração. É a única coisa que eu lhe peço, e a última. Mas durante a luta, Jacó percebe quem ele era, quem Deus é e qual era o seu problema. Ele percebe do que ele realmente precisava. Eu quero revisar então nesse momento 3 pontos interessantes dessa luta dele. O primeiro ponto: Jacó, ele era um homem que usa da sua esperteza para tentar vencer a vida. Ele começa a achar que, a partir do quanto ele conseguia elaborar as suas estratégias, ele venceria na vida. Ele realmente era um homem esperto. Em tudo ele negociava e em tudo ele pensava e manipulava. Ele roubou a bênção do seu irmão, da sua primogenitura. Ele foge dele, negocia sua esposa, o seu trabalho, para ter que se dar bem. E até mesmo em sua oração que a gente leu, ele diz: olha Deus, se você me proteger, então você será o meu Deus. Até a sua oração é uma maneira de negociar as coisas. Uma oração assim é uma oração que em última coisa tem como interesse o próprio Deus. Uma oração diferente seria assim: Deus, eu confio em Ti, por isso eu não preciso de mais nada, mas se o Senhor quiser, seja feita a sua vontade sobre a minha vida. E não diferente ele elabora então o que a gente leu, uma estratégia para apaziguar o seu irmão. E no final, Jacó aqui nessa cena, ele se torna o melhor estrategista, o melhor planejador, o melhor manipulador das coisas, para que ele se dê bem nessa história. Ele aprendeu muito bem com esse mundo como se dar bem, não é verdade? Ele aprendeu
também que ele precisava ser esperto e precisava usar daquilo que ele tinha para poder vencer. A minha vida não foi muito diferente também. A minha mãe, que não era cristã, que ainda não é, ela me ensinou que aos moldes deste mundo, sem estudo eu não era nada. Ela me ensinou também que tudo o que eu quisesse estaria ao alcance da minha vontade de querer, do quanto eu me esforçasse, do quanto eu me dedicasse na minha vida. Acho que qualquer pai, uma hora vai falar isso. Qualquer pai que preze e ama seu filho, e eu recebi esse conselho da minha mãe, como um bom conselho, na verdade, né? Mas isso me obstruiu de entender mais o que era graça. O que é entender e ganhar, o que é entender você ganhar uma coisa que não é a base do seu mérito. E nesse tempo, para reconciliar com seu irmão, era mais uma vez uma questão de ser esperto. Só que Jacó não percebeu esse tempo todo que a sua luta era contra o próprio Deus. Você quer inimigo pior do que esse? O próprio Deus contra você. Como você pode ganhar uma batalha dessa? A luta era realmente essa. Jacó não entendia que o seu problema não eram as outras coisas, não era a sua família, não era os seus bens, não era a sua luta diária, era a sua luta contra o próprio Deus. Esse é o nosso problema também. É o problema daquele que todo que vive sem um relacionamento com Deus. Ele vive literalmente batalhando contra o próprio Deus. E aí eu acrescento que, em certa medida, aqueles que têm o chamado de Deus a ir e pregar o Evangelho e não o fazem, ou seja, quem é chamado a ir e pregar o Evangelho? Todos nós. E aquele também que é chamado especificamente ao ministério e também não o faz, estes vão experimentar um pouco da realidade do que é lutar contra o próprio Deus. É uma palavra que eu defino, que eu gosto muito da palavra no inglês, mas que não tem no português, que é chamado restless, que é sem descanso. É uma vida que o seu coração fica inquieto até você cumprir a vontade de Deus, até você estar diante dos seus propósitos, dos propósitos de Deus sobre a sua vida. É uma luta incansável, é inquietante sobre a sua vida. Porque diante de Deus não tem como você ser esperto, não tem como você usar de artimanhas, não tem como desviar do caminho que Ele quer para a sua vida. Porque a verdadeira bênção que nós queremos é na presença de Deus, é estando na vontade dEle. Não há lugar que você encontre maior paz do que essa. E aqui, o pastor Paulo me chamou nesse breve tempo aqui, e eu fiquei refletindo. Puxa vida, eu tenho alguns minutos para convencer vocês de uma ideia. A ideia é que o homem rico, de Lucas 18, não foi convencido. Quando ele pergunta a Jesus, mestre, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde para que ele obedeça a todos os mandamentos. E ele descobre que ele faz quase todos eles, menos um. Ele diz, falta ainda uma coisa. Venda tudo o que possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E ouvindo isso, ele ficou triste porque ele era muito rico. Esse homem, ele achava que ele tinha tudo a perder por causa das suas riquezas. Ele não entendeu que ele não tinha nada a perder, mas tudo a ganhar. A ganhar uma coisa que não se pode perder. Eu quero, nesse breve tempo aqui, que vocês comprem uma ideia. Que vale a pena vocês gastarem tudo o que têm para conhecer o próprio Deus, para estar no centro da vontade dEle, para cumprir o propósito que Ele quer na vida de vocês. Vale a pena abrir mão de tudo que vocês têm, porque esse tudo não é nada. E como Jim Elliot diz, né? Vale a pena você abrir mão do que você tem para ganhar aquilo que não se pode perder. Jacó, então, luta com todas as suas forças contra o próprio Deus. E ele vence essa batalha. E vou explicar um pouco mais à frente. É como se ele dissesse, eu faço tudo para te conhecer, para receber a bênção do Senhor, para conhecer o seu nome. Eu gasto a minha vida aqui para te conhecer. Nesses últimos anos, Deus foi me ensinando a abrir mão do que eu tinha na minha vida.
porque eu via que aqueles que estavam na linha de frente, os missionários, os pastores, eles conheciam um Deus que eu não conhecia. Um Deus que quando eu estava no banco, e fazia muitas coisas, inclusive, servia na igreja, servia no ABA, fazia acampamentos, servia lá no sopão, lá na Sé. Eu vi ainda que aquele Deus que os caras estavam servindo lá na frente, era um Deus que eu ainda não tinha. Eu precisava gastar a minha vida para conhecer aquilo. E eu falava, vale a pena tudo, gastar tudo que eu tinha, para ter essa mesma realidade com a qual eles vêm. Jacó, que não era um caso diferente. Jacó, na verdade, era um caso difícil, ele tinha um coração duro. Ele era um homem difícil de se converter. Mas Deus, mesmo assim, não o abandona por isso. Primeiro ponto desse texto é que a realidade é que Jacó estava lutando contra o próprio Deus. E aqueles que recusam o chamado de Deus nas suas vidas vão experimentar essa mesma realidade. O segundo ponto desse texto é que esse homem Deus, ele toca na sua coxa e com um toque ele desloca a sua bacia, a sua perna. E imagina a dor que Jacó deve ter sentido nesse momento. Só que esse local era estratégico. Numa época que não tinha hospital, que não tinha vacina, que não tinha tantos outros recursos, tinha suas tecnologias, mas eram poucas. E eram diferentes da nossa época. A coxa era um local específico e estratégico para mostrar que Jacó não teria mais forças para lutar ou fugir de Esaú. Era estratégico o local que ele deslocou. Agora Jacó haveria de ter que confiar mais em Deus e não em sua própria estratégia e não na sua própria força. Mas essa ferida, gente, era uma marca do sinal da graça de Deus sobre a sua vida. Por quê? Deus reduziu a autossuficiência de Jacó, a noção de que ele poderia ganhar sozinho, para que ele pudesse confiar inteiramente em Deus. O seu problema, então, não seria resolvido pelo quanto ele é esperto ou apto a fugir. Mas o seu problema seria resolvido quando ele constatasse que era o próprio Deus que iria lutar por ele. E Deus vai e mostra o quanto ele lutou por ele. Tanto que no próximo capítulo, se vocês lerem, ele apazigua a raiva de seu irmão mais velho. Martin Lloyd Jones, um grande pregador, no seu sermão sobre Jacó, ele pergunta assim, prestem atenção, como uma pessoa sabe que teve um encontro com Deus? A resposta é, ele manca. Você pode dizer que é um pecador, mas no fundo do coração ainda é o próprio Salvador. Não há sinal, não há transformação interior pelo Evangelho, não há fortalecimento na fraqueza. Deus o fará quebrar, se não houver sinal de Jacó em sua vida. Vida na morte, força na fraqueza. Meu querido irmão, se hoje você não vive um relacionamento com Deus, Deus o ainda fará quebrar, para que você reconheça a sua autossuficiência e veja em Deus o poder do Evangelho sobre a sua vida. Na missão de Deus, não existem heróis, não existem, para os japoneses, kamikazes. Não existem aqueles que vão como heróis e aparecer e gastar sua vida e achar que precisa morrer para que a missão de Deus continue. Deus não precisa de pessoas. Nós que temos o privilégio de participar da missão de Deus. Ele que dá de graça a pecadores como eu, como você, como nós. Gente com pés de barros, pronto a quebrar e cair, para que participem da missão de Deus e tenham esse privilégio. Não há nada melhor do que isso. E Deus nos fez assim. Deus permitiu que nós tivéssemos fraquezas, porque a fraqueza não é mero acidente na missão de Deus. Ela, na verdade, é a verdadeira condição para que você participe disso. Nós não evangelizamos ou estamos aqui à frente porque sabemos evangelizar, porque somos os melhores nisso. A gente não é porque a gente se sentiu uma hora preparado e capaz que a gente levantou a mão e falou, eu vou. Não é por causa de um sentimento dentro do meu coração que surgiu e que me confirmou isso. Na verdade, foi em minha fraqueza que Deus revelou, é assim que eu vou mostrar o meu poder.
A nossa fraqueza, então, e a fraqueza de Jacó, é um grande sinal da graça de Deus, para que Deus possa operar e a gente viva uma vida debaixo do seu poder. Para que a nossa convicção não seja o nosso esforço, mas seja o poder do Evangelho sobre as nossas vidas. Quais são esses medos, às vezes, que a gente tem na vida? Pode ser, às vezes, medo de falar, medo de estar à frente, medo do que os outros vão pensar de você, se você pregar o Evangelho a ele. Alguns têm medo da sua idade, medo que já passei da minha época e eu vou deixar para os mais novos. Alguns têm medo do seu próprio pecado, da sua própria luta. Outros têm medo de que se eu abandonar o meu trabalho, quem vai me sustentar? Quem vai sustentar minha família? Alguns têm medo da sua família. Por que eu vou abrir mão da família que eu tenho? Mas a palavra de Deus é clara. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. O arado é um instrumento que você arava a terra com uma mão e com a outra você guiava a enxada. E se você olhasse para os lados, o boi podia sair do caminho e você perdia todo o rumo que você tinha. Por isso, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. No projeto missionário de férias que a gente vai contar um pouquinho mais, a gente vê muito claro as pessoas que são transformadas de verdade. São aquelas que realmente saíram mais edificadas, são aquelas que enxergavam a própria fraqueza, o seu próprio nariz. E nas próprias dificuldades e medos, elas vinham e enxergavam o poder de Deus sobre a vida delas. A nossa força, ela vem de uma simples afirmação. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Palavras de Jesus. É isso que respalda toda a nossa ação. Nós temos coragem, nós temos vontade, porque é o próprio poder de Deus atuando sobre as nossas vidas. Ser humano nenhum, assim como nós, é capaz de sair na rua e evangelizar se não for o poder de Deus atuando na sua vida. Por isso não há receita de bolo para eu falar para vocês evangelizarem. Os únicos que vão fazer isso são aqueles que entenderam o poder de Deus sobre a sua vida. É o próprio Deus que move o seu coração. Num terceiro ponto, se nesse segundo a gente viu que essa fraqueza de Jacó era um sinal da graça de Deus, nós vemos num terceiro momento que esse sinal da graça também, ele tinha um outro motivo. Era porque Jacó merecia algo muito mais pior do que um mero deslocamento da coxa. Pensa só, você lutando contra o próprio Deus, o Deus Santo, aquele que as pessoas não podem nem olhar, nem contemplar, porque eles seriam queimados vivos. Jacó luta contra Deus. Imagina só você fazendo isso. Jacó diz, eu vi a face de Deus e a minha vida foi poupada. Como pode ser isso? Jacó, ele merecia muito mais do que um deslocamento na perna. Como que ele sobrevive a isso? Como que a Bíblia mostra um ser humano lutando contra o próprio Deus? Por que ele não recebeu o que ele merecia? No verso 25 diz, quando viu que não poderia dominar Jacó. Olha só o texto. Quando você lê assim rápido, você realmente vai entrar nessa constatação. Eu não estou entendendo nada. Como o próprio Deus vai dizer, ele estava lutando contra Jacó e não poderia dominar ele? Por que Deus se limitou a isso? Tim Keller, ele responde que essa, na verdade, é uma verdadeira pista para a gente poder entender um pouco mais da Bíblia. Ele disse o seguinte, se Deus viesse em poder e vencesse a batalha, ele perderia Jacó. Porque se Jesus viesse em poder e vencesse o pecado, ele venceria a gente também e perderia a gente também. Jesus veio assim como Deus veio, em fraqueza e em limitação, para que nós pudéssemos também não morrer. Porque se Deus restringe o seu poder, é para que ele não perca a gente. Na verdade, ele escolhe perder para nós ganharmos. Filipenses 2 diz o seguinte, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse momento, a gente constata uma coisa: Jacó, assim como Jesus, ele ganha perdendo. Ele é a figura perfeita de alguém que ganha perdendo como Jesus. Jesus, ele ganhou perdendo porque ele precisou morrer na cruz. Lá, ele aplacou a ira de Deus sobre as nossas vidas. Lá, e quando ele ressuscitou, ele venceu também o poder da morte. Ele venceu o pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas nele não havia pecado. Mas ele foi tratado como se fosse um pecador. Por quê, se não havia pecado? Por causa do meu e do seu pecado. Jesus não somente morreu por nós, mas a cada segundo da vida dele, ele viveu por nós. Ele viveu a vida que nós deveríamos ter vivido. E aí Deus te chama para você ir ao ministério, para você ir pregar o evangelho, a dedicar a sua vida, e você diz não? Como pode? Se o próprio Deus abriu mão da sua própria vida, e em toda a sua vida ele viveu a vida que você deveria ter vivido. Agora ele te pede para você abrir mão do que você tem, para ganhar aquilo que não se pode perder. Jacó é salvo em sua fraqueza e nós também somos salvos assim. Depois de um encontro com Deus no seu momento mais difícil da sua vida, a sua vida é transformada, o seu grande problema é resolvido. E agora o seu nome já não é mais Jacó, o seu nome é Israel. E o nome Israel significa aquele que luta com Deus, ou também triunfante com Deus. Por quê? Agora Deus luta por ele, Deus luta com ele. O missionário, o ministro da palavra de Deus, o pastor, aqueles que estão na linha de frente, eles têm Deus lutando com eles. Essa é a realidade que Deus quer que vocês entendam. Não há melhor lugar do que esse. Deus agora luta por Jacó e vence essa luta por Jacó. Ele nos dá um exemplo de como fazer a missão de Deus, em fraqueza, em humanidade, dependentes da graça de Deus. Por isso, o missionário, o pastor, ele é o homem mais alegre de todos, porque ele tem Deus lutando ao seu lado. Jesus nos mostra, então, o quanto vale a pena abrirmos mão da nossa própria vida, abrirmos mão do que tem, porque a vida do outro vale o próprio sangue de Cristo, a vida do Filho de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, neste momento, Pai, reconhecemos o como somos fracos e dependentes de Ti, Pai. Como nós não somos nada. E mesmo assim aprove ao Senhor poder chamar pecadores como nós para a Tua missão, para participar desse privilégio do que é trabalhar contigo, Pai, a descobrir a Tua vontade, a descobrir o Teu querer, a estar interessado a descobrir o que o Senhor tem feito na vida das pessoas. Senhor, desperta a Tua igreja aqui de São Bernardo do Campo, mostra esses corações, Deus, o quanto nós não temos nada, e o quanto o Senhor é digno da nossa vida, de nós abrirmos mão do que nós temos. Senhor, haja com o Teu poder sobre as nossas vidas, que num futuro próximo, o Senhor levante pessoas aqui para o campo, levante missionários, pessoas que estão dispostas a ir e pregar o Evangelho onde as pessoas não estão querendo ir, aonde a igreja de Cristo não está indo e não tem tido a coragem de ir. Deus, perdoe a nossa fraqueza, a nossa falha em ver onde o Senhor tem atuado. Queremos pedir a Ti, Deus, para que o Senhor transforme as nossas vidas em primeiro lugar. Queremos conhecer esse Deus, Pai, que nos chama a ir trabalhar com o Senhor. Que o Teu poder atue sobre a vida de cada um e o que o Senhor, Deus,
Encha-os, Deus, com a realidade de quem Cristo é sobre as suas vidas, da herança que eles têm e o poder que os ressuscitou também. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Pode mostrar agora? Nesse momento, irmãos, nós gostaríamos de apresentar-lhes uma proposta de serviço. Então, a gente vai apresentar um vídeo agora para vocês, explicando um pouquinho sobre a natureza do projeto missionário de férias. Quanto vale uma vida? Até onde você iria para salvar uma vida? Atualmente, no sertão nordestino, existem cerca de 5.000 povoados sem nenhuma presença evangélica. Milhares de sertanejos, indígenas, quilombolas e ciganos que pouco conhecem acerca das boas novas do Evangelho. Povos extremamente zelosos por suas religiões, que desconhecem a beleza, a grandeza e a alegria do Evangelho ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, que promove e resgata a dignidade do ser humano. E se você pudesse ajudar a mudar tudo isso? A Missão Juvep realiza nos meses de janeiro e julho o projeto Missionário de Férias. Venha participar dessa obra e contribuir para a plantação de mais uma igreja entre os povos minoritários do Nordeste. Dedique as suas férias para transformar a história de uma cidade e a vida de muitas pessoas. Há mais de 40 anos, irmãos, a Missão Juvep, que é uma missão evangélica interdenominacional, tem trazido como lema do seu ministério aquele que era o lema do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dizia que ele queria pregar Cristo, onde Cristo não era anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio, né? A nossa meta enquanto ministério tem sido exatamente pregar o evangelho onde não há pregação, indo onde a igreja não deseja ir, né? Em locais muitas vezes esquecidos pelas políticas governamentais, financeiramente, socialmente, economicamente falando, carentes, mas mais importante do que qualquer coisa, carentes da palavra de Deus. Ao longo dos anos, nós temos tido a experiência de nos encontrarmos com pessoas idosas, mulheres de 70 anos mais, que não sabem nem a história do Éden direito. Eu lembro que num dos últimos projetos que eu e Lucas evangelizou numa zona rural, eu lembro de me encontrar com a senhora, enquanto eu conversava sobre o evangelho com ela, contava a história da entrada do pecado no mundo, aquela senhora dizia para mim: "Ah, minha filha, foi porque esses dois tiveram", a palavra que ela falou não foi relação sexual, né? Mas a ideia dela é que o pecado entrou no mundo porque eles fizeram sexo, Adão e Eva fizeram sexo. Então, só para você ter noção de que as pessoas não sabem o mínimo do que as nossas crianças hoje já estão completamente doutrinadas, né, ensinadas, capacitadas a conhecer. Essa é a realidade que a gente tem se deparado dentro do sertão, né? E nesse sentido, infelizmente, a Igreja Católica tem feito um desserviço enorme, né, dentro dessa região do nosso país. E aí eu lembro das palavras de Jesus para os fariseus, né? Vocês nem entram, nem deixam os outros entrar. Então, temos encontrado pessoas extremamente aprisionadas no engano, perecendo por não conhecer a palavra de Deus. E o nosso desafio é que você possa colocar aquilo que você tem, o seu tempo, a sua energia, os seus recursos para contribuir para a mudança dessa realidade. Irmãos, eu digo para vocês, como nós temos sido, enquanto casal, enquanto cristãos, como temos sido extremamente abençoados espiritualmente por nos envolvermos com aquilo que é mais importante para Deus.
Como temos tido a oportunidade de sermos por Deus transformados, de termos as nossas prioridades transformadas, como para a gente, espiritualmente falando, é tão importante estar envolvido com aquilo que Deus se envolve, com aquilo que é mais importante, aquilo que está no coração de Deus. E o nosso desafio para você nessa manhã é que você possa se desafiar a viver algo diferente. Né? Às vezes a gente ora a Deus pedindo: Deus, eu quero viver algo novo do Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero crescer espiritualmente, mas às vezes tomamos as mesmas atitudes de sempre, né? E para termos novas experiências, nós precisamos ter novas atitudes. Queremos desafiar você nessa manhã a conhecer uma realidade diferente, a poder dar de graça aquilo que de graça um dia você recebeu e enriqueceu a sua vida. Nos meses de janeiro e julho, todo janeiro e julho, nós temos realizado esses projetos e queremos convidá-lo a ser um instrumento de bênção e também ser extremamente abençoado. Queremos, aí o próximo projeto agora de janeiro vai acontecer de forma sequencial nessas 2 cidades da Paraíba e vamos estar trabalhando de forma muito ativa dentro da zona rural dessas 2 cidades e o nosso convite é que você possa se envolver nessa obra junto conosco. Se tiver qualquer dúvida, você também pode nos procurar no final que nós estaremos à sua disposição. Queremos agradecer ao pastor Paulo pela oportunidade, por essa porta aberta, que Deus possa continuar abençoando e edificando essa obra para a sua glória.